Os quatro Evangelhos. Mateus, capítulo 10, versículos 23 a 27. Lucas, capítulo 12, versículos 1 a 3 e capítulo 6, versículos 39 a 40. Fugir às perseguições. Imitar a Jesus. Predição da revelação nova. Fermento dos fariseus. A hipocrisia. Nada oculto a Deus. Cego conduzindo outro cego. Mateus. Quando, pois, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não tereis percorrido todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o senhor. Se ao pai de família chamaram Belzebu, quanto mais a seus domésticos. Porém, não os temais, porquanto nada há oculto que não venha a ser revelado, e nada secreto que não venha a ser conhecido. O que vos digo nas trevas, dizei-o vós às claras, e o que escutais no ouvido, pregai-o de sobre os telhados. Lucas. Tendo-se reunido grande multidão em torno de Jesus, de tal sorte que todos uns aos outros se apertavam, entrou ele a dizer aos discípulos: preservai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porquanto nada há oculto que não venha a ser conhecido. Assim, o que dissestes nas trevas será ouvido às claras, e o que houverdes dito no ouvido, dentro dos aposentos, será pregado de sobre os telhados. Propunha-lhes também esta comparação: pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no fosso? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo discípulo será perfeito se for como o seu mestre. As palavras de Jesus se aplicavam principalmente no tocante às perseguições físicas, aos apóstolos e aos seus imitadores, até a época do advento da liberdade de consciência e de exame, em que já respeitada seria a vida dos homens. Aplicavam-se especialmente atenta à profecia da vinda do Filho do Homem, aos tempos marcados pelo Senhor, que se seguiriam à revelação do Espírito da Verdade, da qual vos é portadora a era nova do cristianismo do Cristo, a era espírita, aplicando-se igualmente à nova missão dos apóstolos e dos seus imitadores, missão que há de preceder a esse advento do Cristo, por ele próprio predito, quando desempenhava a sua missão terrena. Sob todos os outros aspectos, elas se referiam à época em que eram ditas e ao futuro, em todos os séculos. Deveis imitar aquele que vos conduz. O amo não é mais do que o servo, quando o servo se coloca à altura do amo, altura moral, que seja bem compreendido. Procedei, pois, como vosso mestre. Praticai a moral que ele praticava e galgareis o fastígio da felicidade eterna. Quando vos perseguirem numa cidade, dizia ele aos apóstolos, fugi para outra. Com relação aos espíritas, que são e serão chamados a propagar a fé e a espalhar a nova revelação no seio dos povos verdadeiramente civilizados, os quais, portanto, não têm e não terão que temer e que sofrer senão as perseguições morais, aquelas palavras significam: não descoroçoeis com os obstáculos, e se vos tiverdes que haver com espíritos rebeldes e endurecidos, deixai-os por algum tempo, e ide a outros
a fim de os encaminhardes. Em verdade vos digo, não tereis percorrido todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. As cidades de Israel são, sob o véu da alegoria, todas as nações da terra, do mesmo modo que a geração a quem Jesus se dirigia é a geração de espíritos que, purificados com o auxílio do tempo, das expiações e das reencarnações sucessivas, executarão nas épocas preditas as coisas anunciadas. O Cristo se manifestará ainda aos homens, quando forem chegados os tempos. Espírito protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu, encarregado do vosso progresso e de vos levar à perfeição, ele recebeu do Pai, seu e vosso Pai, vosso Deus e seu Deus, 3 missões. As 2 primeiras consistiram em preparar entre os homens a realização do progresso físico do vosso mundo, do progresso físico, moral e intelectual da humanidade terrena e da regeneração humana. A terceira consiste em levar a efeito a realização daquela obra, conduzindo-vos à perfeição. A primeira ele a cumpriu desempenhando a sua missão terrena e continuou a cumpri-la no estado de espírito invisível aos homens, com o concurso do Espírito Santo, isto é, dos espíritos puros, dos espíritos superiores e dos bons espíritos, que sob a sua direção trabalham na sua obra. A segunda é a da nova era que se abre diante de vós pela revelação espírita. A era do Espírito da Verdade, que vem, por intermédio dos Messias, isto é, dos enviados especiais e dos missionários errantes e encarnados, conduzir progressivamente as gerações humanas à verdade, ensinar-lhes todas as coisas e anunciar-lhes as que hão de vir. A terceira, ele a virá cumprir nos tempos preditos, como Espírito da Verdade, trazendo o complemento e a sanção da verdade, para vô-la mostrar sem véu. Manifestar-se então aos homens em todo o seu poder, em toda a majestade da sua pureza perfeita e imaculada, cercado dos espíritos puros, dos espíritos superiores e dos bons espíritos, que vos terão preparado e levado a esses tempos em que sereis, do mesmo passo, capazes e dignos de receber o Mestre e de suportar a verdade sem véu. Sim, tudo se cumprirá. Jesus preparou a infância, hoje prepara e vai desenvolver a inteligência da idade madura. Dentro em pouco, virá colher os frutos de seus trabalhos e receber aqueles de seus discípulos que houverem aproveitado todos os seus ensinamentos. Não vos equivoqueis a respeito do sentido destas palavras. Dentro em pouco, nem do das de Jesus, quando na terra falava do futuro, da aproximação dos tempos. Nós não contamos, sabei bem, os anos e os séculos na eternidade, como contais os minutos, as horas, os dias e os anos da vossa existência humana. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o Senhor. Aos olhos do Senhor eterno, são iguais todas as condições sociais. Conseguintemente, o Senhor não é mais do que o servo. Só tem maior valor aquele que pratica com humildade a lei de amor que vos é ensinada. Só será igual ao mestre em moral aquele que praticar a moral. Compreendam bem os homens no seu princípio, no seu objetivo e nas suas consequências, a lei natural e divina da reencarnação, que lhes vem ensinar
serem a vida humana e as condições sociais para cada um deles uma provação ou uma expiação. Compreendam e não esqueçam nunca que pela pluralidade das existências e conformemente ao grau de culpabilidade, as provações e as expiações, tendo por fim a purificação e o progresso, são apropriadas às faltas cometidas nas encarnações precedentes. Assim, por exemplo, o Senhor de ontem, duro e arrogante, que faliu nas suas provas como Senhor, quais fossem, dentro da ordem social, sua posição ou seu poder na terra, é o escravo, o servo ou o criado de amanhã. O sábio que ontem, materialista e orgulhoso, abusou da sua inteligência, da sua ciência, para desencaminhar os homens, para perverter as massas populares, é o cego, o idiota ou o louco de amanhã. O orador de ontem, que abusou gravemente da palavra para arrastar os homens ou os povos a erros profundos, é o surdo-mudo do dia seguinte. O que ontem dispôs da saúde, da força ou da beleza física e gravemente abusou de tudo isso, é o sofredor, o doente, o raquítico, o deserdado da natureza, o enfermo de amanhã. Se é certo que os corpos procedem dos corpos, não menos certo é que são apropriados às provações e às expiações, porque o espírito haja de passar, e que a encarnação se dá no meio e nas condições adequadas ao cumprimento de tais provações e expiações. É o que explica como e porquê, na mesma família, 2 filhos, 2 homens, nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, se encontram em condições físicas tão diversas, tão opostas. De igual modo, a diferença nas provações, a disparidade do avanço realizado nas existências precedentes, explicam por que e como, do ponto de vista moral ou intelectual, esses 2 irmãos se acham em condições tão diversas, tão opostas. Compreenda o homem e não esqueça nunca que o mais próximo e mais querido parente de ontem, que o mais caro amigo da véspera, podem vir a ser e são, muitas vezes, o estranho, o desconhecido do dia seguinte, que ele a todo instante poderá encontrar, acolher ou repelir. Que, pois, os homens, cientes e compenetrados que a vida humana e as condições sociais são provações e, ao mesmo tempo, meio e modo de amparo e de concurso recíproco nas vias da reparação e do progresso, pratiquem a lei de amor, partilhando mutuamente o que possuam de natureza material ou intelectual, dando àquele que tem ao que não tem, dando de coração o auxílio do coração, dos braços, da bolsa, da inteligência, da palavra e, sobretudo, do exemplo. Então, quando tal se verificar, estarão cumpridas em toda a verdade todos os auspícios e a prática da fraternidade recíproca e solidária, estas palavras de Jesus. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo ser como o Senhor. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no fosso? O cego que guia outro cego é aquele que, em vez de praticar a lei de amor, de a ensinar e exemplificar ao que é por ele guiado, se adstringe exclusivamente às práticas materiais, exteriores, e a elas mantém adstrito o outro, a quem se encarregou de guiar, e cujos olhos tapa com espessa venda, obstando-lhe assim a percepção da luz e da verdade. Ambos cairão no mesmo fosso, serão ambos submetidos à expiação.
Mas o cego que se fez guia de outro cego será mais culpado do que este, e mais terá que expiar. Se quiserdes guiar vossos irmãos, começai por examinar o vosso proceder, que deve ser irrepreensível. Se quiserdes dar um exemplo, começai por praticar o que aconselhais, por vos absterdes do que censurais. Ensinai, pois, o caminho, percorrendo-o sem desvio, e então sereis discípulos de Jesus. O discípulo não está acima do seu mestre, mas o discípulo será perfeito, se for como o mestre. Jesus, modelo de perfeição, vos diz dessa forma que o mestre não está acima do discípulo, porque o discípulo pode tornar-se igual ao mestre. Ora, como será isso possível? Se não trilhando o discípulo sem desvios as pegadas do mestre, percorrendo passo a passo a estrada que lhe este abriu, seguindo sempre os movimentos e a direção do modelo que o guia. Palavras de humildade, não estão elas cheias de encorajamento para os outros? A esperança de chegardes um dia, pela aquisição da pureza perfeita, a igualar aquele que o Pai vos enviou como o tipo mais perfeito da humanidade, não é de molde a vos sustentar a coragem, a vos levantar as forças e a vos fazer marchar para diante, sempre para diante? Se ao pai de família chamaram Beelzebu, quanto mais a seus domésticos. Também estas palavras de Jesus dirigidas aos discípulos se referiam àquela época e aos então futuros tempos, a vós espíritas. Assim como o mestre não foi compreendido pelos que lhe presenciavam as obras, incompreendidos serão igualmente e escarnecidos os que hoje tentam reavivar-lhe a lembrança e seguir-lhe os passos. Mas a paciência, a perseverança triunfarão da malignidade e da calúnia. Não os temais, porém, porquanto nada há oculto que não venha a ser revelado e nada secreto que não venha a ser conhecido. Por maiores que tenham sido os esforços dos inimigos do justo por impedi-lo, sua admirável doutrina não deixou de atravessar os séculos, progredindo sempre, não na sinceridade da prática, mas no número dos adeptos. Pois bem, ainda hoje, sejam quais forem os esforços que façam por lhe deter o voo, alcançareis o fim, pois que a nova revelação vem, pelo Espírito da Verdade, continuar a obra de Jesus, alargando cada vez mais o espaço e o futuro aos espíritos progressistas. Nada, portanto, do que o homem deva saber poderá ficar oculto. E o homem chegou ao ponto em que o seu saber tem que aumentar rapidamente. Preservai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porquanto nada há oculto que não venha a ser revelado, e nada secreto que não venha a ser conhecido. Em nome do Cristo, nós vos repetimos estas palavras que ele dirigiu aos apóstolos, mas que no seu pensamento se aplicavam a todos os tempos e eram também dirigidas a todos os que se tornariam seus discípulos, sobretudo na época da nova revelação. O vosso pensamento, como o vosso proceder, precisam sempre ser puros aos olhos do Senhor. De que vos servirá iludir os homens, afetando semblantes de virtudes, se aquele que sonda os corações e as entranhas somente vir no vosso íntimo a hipocrisia? Para Deus, nada há oculto, nada permanecerá oculto para os homens. Todos estes lerão no passado como no futuro o livro que tem aberto ante seus olhos. Mas é necessário
que o homem se ache em estado de compreender. Quem dá para ser lido à criança que apenas soletra em francês uma obra de Schiller na língua materna? Quem haverá que peça a previsão das tempestades a um que não distingua o dia da noite? Sabereis tudo o que os Espíritos do Senhor têm para vos ensinar, mas somente quando fordes bastante inteligentes para compreenderdes, quando estiverdes bastante adiantados nos estudos preliminares, a fim de vos preparardes para as classes de filosofia. Repetir-vos-emos as palavras ditas por Jesus a seus discípulos: dá-se-vos o que podeis suportar, dar-se-vos-á progressivamente o que poderdes ir suportando. O que vos digo nas trevas, dizei-os às claras, e o que escutais no ouvido, pregai-o de sobre os telhados, porquanto o que dissestes nas trevas será dito às claras, e o que houverdes dito ao ouvido nos aposentos será pregado de sobre os telhados. Pequeno sendo o número das inteligências capazes de o compreenderem, a Jesus não era possível espalhar abertamente a sua moral, por não encher de espanto e paralisar, a bem dizer, a boa vontade dos que o ouviam. Seus discípulos, porém, como homens que viviam entre homens, esses, tendo que espargir a luz em diversos pontos ao mesmo tempo, não alarmariam tanto os espíritos fracos aos quais se dirigissem. Falava à multidão apenas por parábolas, a fim de preparar as inteligências, sem as sobrecarregar, com um fardo de peso excessivo para a fraqueza delas. Se pregasse a sua moral sublime em termos claros e precisos, houvera assustado a maioria dos ouvintes, que, percebendo o abismo entre as crenças que professavam e as novas crenças que lhe eram trazidas, não ousariam sequer uma tentativa para o transporem. As parábolas apresentavam aos espíritos orientais a vantagem de permitir que cada um procurasse dar-lhes interpretação que lhe parecesse mais apropriada e mais simpática. Desse modo, se familiarizavam com as novas doutrinas, ainda cobertas por véus, cabendo aos discípulos arrancar uma a uma, porém, sob o império e o véu da letra, as vendas que ocultavam à luz aquelas inteligências obscurecidas. Novos apóstolos que sois do Cristo, chamados a propagar a nova revelação, imitai os discípulos de Jesus. O Espírito da verdade desce para, despojando da letra o Espírito, levantando o véu que Jesus teve que lançar e lançou sobre as suas palavras, explicar e desenvolver de mistérios, de milagres, os ensinos por ele dados, as revelações que fez, as promessas, as predições ou profecias que formulou. Publicai e pregai o que assim vos ensinam os Espíritos do Senhor, missionários errantes e encarnados, órgãos do Espírito da verdade, no tocante à nova revelação. Arrancai, uma a uma, as vendas que ocultam à luz as inteligências obscurecidas. Paciência e perseverança. Nós vos assistiremos. Graças a Deus.